Olá, obrigada por se juntar a nós. Esperamos que você goste da mensagem de hoje. Adoraríamos ouvir de você como Deus tem tocado a sua vida através do nosso ministério. Sua história é muito importante para nós. Se puder, nos envie um e-mail para contato@c3santos.com. Chamar a dona Carol aqui na frente. Pronta? Pronta? Pronta, isso aí. Quem vê a Carol assim não sabe, né? Sabe um pouco dela, porque ela é uma moça transparente. Sabe um pouco do que ela conta, né? Ela é uma menina sonhadora. Eu gosto de pessoas sonhadoras. Pessoas sonhadoras acreditam que podem mudar o mundo, e elas mudam quando elas perseguem o sonho. A Carol é assim, né? Intensa às vezes, né? Extravagante. Mas uma menina de ouro, uma menina que ouve, uma menina que obedece, que reflete. É uma das poucas pessoas que sempre quer ouvir o que a gente quer falar, mesmo que seja uma coisa que não é tão agradável de ouvir. Ela se bate um pouco, porque é normal, todo ser humano, né? Mas ela quer ouvir, ela se põe à prova, ela quer melhorar, ela quer fazer diferente. Isso é um dom de Deus, isso mostra a humildade. Mas que em alguns momentos a gente precisa trabalhar algumas coisas, outras mostram que, Senhor, eu sou barro. Amém? Vamos orar pela Carol? Gente, essa que está vindo aqui é a minha mãe, olha que bonitinha que ela é. Vocês entenderam porque que às vezes eu tenho que usar um salto alto desse tamanho, né? Olha de onde eu vim. Papai, nós te agradecemos pela vida da Carol, nós te agradecemos pelo temor que ela tem, Senhor, e por ela confiar em Ti, e não na capacidade dela, não na força do braço dela, Senhor. Que ela agora, Pai querido, se abstraia de todo conhecimento humano, de todo o histórico que ela tem, do que ela aprendeu, que hoje, Senhor, ela vive uma experiência sobrenatural, uma experiência do vinho novo, daquilo que vem do Teu trono, para a boca dela e para o coração de cada um. Senhor, eu peço ainda sobre a igreja, sobre nós somos a igreja, nós estamos ouvindo. Nós precisamos, Senhor, que os nossos corações sejam terras boas. Tira todo o pedregulho hoje, tira todo o espinho, tira toda a terra endurecida, Senhor. Abre a nossa visão, meu Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso discernimento. Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra. Às vezes, Senhor, é uma sentença que nos traz um esclarecimento e nos faz ter uma revelação do que o Senhor quer. Do que o Senhor quer nos libertar. Porque, Senhor, eu tenho visto como nós não temos liberdade. E o Senhor nos chamou para sermos livres. Nos liberta das fortalezas da nossa mente. Nos liberta das mentiras do diabo. Nos liberta, Senhor, da intimidação e da opressão dos demônios, Senhor. A Tua palavra é que faz isso. E ela é pregada em nome de Jesus. Que hoje toda a autoridade do céu venha sobre cada coração. E que o Teu Espírito seja o ministrador nessa igreja. Porque aonde há Cristo, ali há poder, ali há cura e ali há transformação. E nós colocamos todo o poder nas Tuas mãos. Amém? Obrigada, querida. Espera aí que eu fiquei um pouco emocionada. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Carol, eu sou esposa do Paulo, filha da Adriana. Minha mãe está aqui, gente, olha que linda! Eu sou fã dela, tá, gente? Quero agradecer a Deus e agradecer aos meus pastores
pois eles sempre enxergam além do que a gente consegue ver. Eles têm uma visão otimista do que a gente pode ser na mão de Deus. E eu sou muito, muito grata a eles. Muito grata pelo amor da pastora, pela dedicação do pastor, pela paciência que eles têm com a gente, pela disponibilidade que eles têm com a gente. E eu louvo a Deus por essa igreja e pela vida deles. Amém? Eu sou muito grata mesmo ao amor que eles têm por nós. Quem anda lado a lado com a gente na igreja sabe do que eu estou falando. Quem ainda não conhece eles, venha se apresentar, converse com eles. Eles vão te tratar com muito amor, com muito carinho, assim como eles têm tratado a gente aqui dentro. Amém? E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem que está animado hoje aqui? Quem que está feliz de estar na casa de Deus? Então eu quero que você dê um brado de alegria, porque o Senhor te escolheu para estar hoje aqui. O Senhor ama a sua vida. Amém? Você é escolhido do Senhor, você é amado do Senhor. Se alegre nele, tenha bom ânimo no dia de hoje e todos os dias da sua vida. Eu quero colocar diante de Deus o meu coração nesse momento. Pedir para Ele, Senhor, vem sobre mim, Senhor, nessa hora, Pai. Me ajuda, Pai, a passar tudo que o Senhor falou comigo nesses dias. Eu te louvo e te engrandeço porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, que eu diminua e que o Senhor cresça nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. A pastora já orou tudo, mas eu precisava fazer uma oração de gratidão e de alegria, porque é assim que Deus me fez, e é isso que eu tenho para passar hoje para vocês aqui. Eu tenho uma mensagem de bom ânimo hoje. Eu tenho passado por algumas situações na minha vida e é sempre assim. Tudo que a gente fala aqui na frente, você pode ter certeza que Deus falou com a gente, né? Então, a palavra que eu vou pregar aqui não é para apontar ninguém, e sim para falar de mim também, das coisas que Deus tem ministrado no meu coração e das coisas que eu tenho pedido para Ele me ensinar. E uma coisa que eu percebo é que quando a gente está passando por problemas e aflições, e isso acontece na nossa vida diariamente, a gente é bombardeado por sentimentos ruins, né? A gente fica, quando a gente está passando por momentos difíceis, com o coração um pouco amargurado, não é mesmo? A gente fica triste, a gente fica com raiva, né? A gente fica com muitas inseguranças, com muitas ansiedades. Mas como é que a gente consegue gerenciar todas essas emoções, né? Eu vou falar um pouquinho ao decorrer da palavra sobre isso. Jesus é o nosso melhor exemplo, né? Ele é o homem de dores. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, injustiçado. E ele sempre teve bom ânimo. Ele nunca perdeu a doçura. Em todos os relatos da Bíblia, você vê ele sofrendo momentos de muito desprezo. Ele foi o homem que mais sofreu, ele padeceu, gente. E mesmo assim, ele não perdia o bom ânimo. Antes de ser crucificado, a palavra fala em João 16:33. Se você tiver sua Bíblia aí, por favor, abra. Ou acompanhe aqui com a gente. Ele estava explicando para os discípulos sobre sua morte e ressurreição. E ele disse para os discípulos: Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus deixou bem claro para nós, né, e na época para os discípulos, como exemplo, que você tendo Jesus no coração, não quer dizer que você não vai passar aflições. Ele está dizendo que tenha em paz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa aflição? Aflição, ele é um sentimento de agonia, é aquele sentimento intenso, de preocupação, desassossego. Ele afeta diretamente a nossa vida.
É uma sensação de que algo não está certo. Quando você está no meio do furacão, você fica aflito, não fica? Você fica aflito, você fica inseguro. O que vai acontecer, o que não vai acontecer? E isso, como é que eu vou resolver esse problema? Isso faz parte do nosso dia a dia. Significa alguma coisa errada ou traumática pode acontecer. A gente sofre antecipadamente. Essa aflição, ela vem no nosso coração e a gente fica preocupado, né? A gente deixa aquilo tomar conta do nosso coração. E o bom ânimo? O que seria? É uma condição de espírito da alma. É o excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa e difícil. É a coragem que diz respeito ao temperamento, inerente à índole, a ação de manifestar sua própria vontade ou desejo. É o intento. Então, uma pessoa desanimada, o que é? Uma pessoa sem alma. Uma pessoa desencorajada. Uma pessoa que não consegue enfrentar os problemas da vida. E é isso que eu vou explicar um pouco aqui. Como é que a gente consegue atingir esse bom ânimo? E é um processo, porque a gente fala muito sobre a parte espiritual, sobre buscar a Deus, né? E eu vou explanar um pouco aqui, mas tem muita coisa que é prática. A gente precisa colocar as circunstâncias da vida e ter uma inteligência para poder ter uma ação, para poder melhorar e para poder ter esse bom ânimo, para poder enfrentar tudo isso. Para a gente entender isso, eu separei a pregação em 2 tópicos. E o primeiro dele, eu vou falar sobre ter paz diante das aflições. A palavra diz: tenho-vos dito, para que em mim tenhas paz. No mundo terei aflições. A palavra paz na Bíblia, ela tem a origem hebraica em shalom. Né? Muitos falam a paz do Senhor. E não é aquela paz que o mundo dá, não é aquela paz que a gente conhece. É paz e amor, estou sossegado. Né? Não é essa paz. É uma paz que ela, mesmo em meio às tribulações da vida e às dificuldades, você tem uma serenidade. É essa paz que Jesus nos dá. Ele te dá na Escritura ele fala 239 vezes sobre paz, mas todas com um significado de bem-estar, de felicidade, de saúde. É a paz de uma maneira completa, né? É uma paz que ela excede o entendimento humano. É uma paz que só Jesus pode nos dar. E essa paz não é a ausência de guerra. A gente vai estar ali no meio do furacão, mas a paz que Jesus nos dá não é humana. Não é uma paz que é nossa, é uma paz que é de Deus mesmo. E ela te dá tranquilidade, ela te dá segurança para enfrentar os problemas que você está vivendo. Ela te dá fé, otimismo. É uma paz divina, não é uma paz do homem. Em Filipenses 4, 6, 7, vocês podem abrir, por favor? Diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É impossível ter essa paz sem Jesus. Quem anda com Deus há mais tempo, quem anda buscando a face de Jesus há mais tempo, sabe muito bem do que eu estou falando. É uma paz que não tem explicação. Você está no meio daquele problema, você está com uma enfermidade, você está com uma dificuldade financeira, você está com um problema de desemprego, como o Beto falou aqui, você está numa situação de problemas sérios, de contas que não param de chegar, e tua filha passando necessidade, e você naquele meio daquele furacão. E quando você coloca tudo isso diante de Deus e confia nele, isso a gente explicou muito em Salmos 91, na pregação, né, que teve domingo passado, retrasado, sobre essa confiança de colocar tudo diante de Deus e confiar que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa fortaleza. Essa paz, ela invade o nosso coração de um jeito que só experimentando para poder falar. Eu posso tentar explicar aqui uma noite inteira, mas a palavra diz que essa paz, ela excede o entendimento humano. Não adianta eu ficar explicando aqui, você tem que buscar a face do Senhor.
Você tem que colocar diante de Deus as suas ansiedades e aflições por conta dos problemas que você está vivendo, para que você possa experimentar essa paz. Eu não posso te explicar como é essa paz. Eu já vivi essa paz, mas eu não consigo explicar para vocês, porque ela excede o entendimento humano. Você está no meio de uma briga, de uma discórdia, de um problema familiar, você está com familiares envolvidos em drogas, em crimes, e você olha aquela situação numa perspectiva que Deus vê, numa perspectiva de otimismo, de que Deus vai fazer o melhor para mim, que Jesus vai me ajudar nessa situação. Eu estou passando por essa batalha, mas eu sei que lá na frente eu vou entender o que eu estou vivendo, porque as nossas feridas, elas têm poder para curar. Todas as aflições e os problemas que a gente tem passado, Deus vai derramar a paz sobre você, amém? Mas Deus quer uma atitude sua de busca e de entrega. Em João 14, 27, Jesus diz: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou, e não a como o mundo dá. Não se perturbem em vosso coração. Creem em Deus e também em mim. Não tenham medo, em algumas versões. Tem até uma música linda, né, da Heloísa Rosa. É lindo isso, gente. Eu não sei se vocês conseguem enxergar dessa forma, mas, cara, eu fico emocionada mesmo, porque tudo que eu sempre busquei na minha vida no mundo e eu não encontrava, eu encontrei quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Quando eu entreguei os meus problemas para Ele, e essa paz invadiu meu coração de um jeito que, como eu disse aqui, não tem explicação. É divino mesmo. Jesus, Ele é maior do que todos os problemas que a gente vive. Ele vai te dar essa paz, Ele cuida de nós. A gente precisa confiar nele para que essa paz invada o nosso coração. Porque os problemas e as aflições, elas não vão deixar de acontecer. Desculpa, mas se você veio aqui achando que todos os seus problemas vão ser resolvidos, não vão. Não vão. Os teus problemas podem começar a acontecer. Porque como é que você pode ter o seu caráter lapidado se você não sofrer algumas aflições? Como você ser uma pessoa melhor se você não ser confrontado? Você não passar problemas na sua vida? Desculpa, é impossível. É impossível. É triste falar isso, porque muitas pessoas perguntam pra gente é líder de Connect, mas Carol, onde está Deus? A gente ouve muito isso, né? Onde está Deus na minha vida, no problema que eu estou vivendo? Deus, Ele tem um propósito específico para você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Tudo coopera para o nosso bem. A gente não consegue entender, mas Ele continua sendo bom. Amém? Você pode estar vivendo um problema enorme na sua vida, mas Deus, Ele continua sendo bom. Na minha caminhada, eu sofri algumas aflições com Deus. Sofri solidão, quando eu não encontrava um homem de Deus para a minha vida. Meu lindo marido Paulo, é meu marido, gente, esse. Achei que nunca ia encontrar o amor na minha vida, e eu esperei 6 anos, mas não é muito, mas por um momento eu achei que ele não viria, ele veio. Sofri alguns problemas de frustrações de trabalho, de não saber o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Ainda sofro algumas dúvidas. Sou uma pessoa extremamente ansiosa, por mais que quem me conhece à primeira vista me vê meio calminha, mas sou ansiosa, muito ansiosa, e trabalho isso muito no meu caráter, com a ajuda da minha mãe, dos meus pastores, do meu marido. Mas, recentemente, eu sofri uma aflição que eu nunca achei que eu fosse viver. Nem passava pela minha cabeça que eu ia viver uma aflição como eu vivi. Eu perdi um filho, eu estava grávida. Para quem não sabe, eu engravidei agora, faz 2 meses. E logo já postei no Facebook, porque eu fiquei tão feliz. E a gente fez planos, a gente sonhou, a gente pensou várias coisas e o bebezinho, o embrião não se desenvolveu. E eu confesso para vocês que na hora me deu um desânimo. Nossa, eu olhei aquela situação e falei, caramba,
Estava tão feliz, Deus. Estava tão animada com essa história de ser mãe, logo eu. Estava feliz, estava animada assim, e fiquei desanimada quando eu perdi. E, gente, não é pecado você desanimar. Você vai desanimar. Você vai se entristecer. E eu confesso que eu senti dificuldade de orar. Isso é uma coisa que acontece, eu acredito, com a grande maioria das pessoas. Quando a gente está passando um problema, a gente fica tão sem alma, tão vazio, que não vem força para orar, não vem força para clamar. A gente tem dificuldade mesmo para isso. Glória a Deus se você não tem. Você está numa dificuldade, tem facilidade de orar, olha, glória a Deus pela tua vida, mas pelo que eu conheço, né, que as pessoas conversam com a gente, é difícil. As pessoas pensam, Carol, ora por mim porque eu não estou conseguindo. E isso acontece, né? Quem convive na igreja sabe que é assim. E por um momento eu fiquei sem forças. Mas eu orei. E eu fui sincera com Deus. Eu falei, Deus, eu não sei por que o Senhor fez isso. Porque nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, não é mesmo? Mas eu sei que o Senhor vê lá na frente. E que o Senhor sabe de tudo da minha vida. Que o Senhor conhece os planos que o Senhor tem para a minha vida. E eu confio em Ti. Eu estou bem triste, Senhor. Mas eu peço que o Senhor venha e me ajude com essa tristeza. E, gente, precisa saber orar para falar isso para Deus? Precisa ter uma oratória super? Não precisa. É você ser sincera com o Senhor. É você colocar diante dEle a tua aflição. Eu estou colocando a minha para poder te dar um exemplo. Mas cada um aqui está vivendo um momento difícil, específico. E Deus, Ele está te olhando. Ele te conhece. Ele te fez no ventre da tua mãe. Ele conhece os teus sonhos. Ele conhece os teus anseios. Ele te conhece. Seja sincero com Deus. Coloque as suas aflições diante do Pai. E Ele vai derramar a paz que excede todo o entendimento, como Ele fez em minha vida. Ele derramou uma paz no meu coração. Ele me colocou uma determinação de que tudo coopera para o meu bem. A palavra diz em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. E se Ele escreveu isso na palavra, é verdade. E se Ele colocou que Ele cuida de mim e que Ele tem um propósito na minha vida e que tudo coopera para o meu bem, eu preciso confiar, por mais que eu não entenda. Eu estou colocando aqui uma situação triste. Eu sei que a sua situação também é triste. A gente não está aqui para diminuir o que as pessoas sentem. Eu só estou te colocando que não importa a situação que for. Às vezes são várias. Tem gente que está passando por inúmeras confusões e aflições na vida. Mas saiba que tudo que você está passando tem um propósito específico de transformação, de vida, de cura. Você precisa enxergar isso pela ótica de Jesus, não pela tua ótica. Porque a gente enxerga muito limitado, gente. Aqui eu quero colocar para vocês um segundo tópico. Como é que a gente consegue gerenciar todas essas emoções? Porque as emoções vão vir. Eu fiquei desanimada, eu fiquei aflita, eu fiquei triste, entendeu? Eu fiquei com dificuldade de orar, eu fiquei pensando em não vir na igreja porque eu não estava muito afim, porque você está triste, porque o meu problema é muito grande. A gente tem esses sentimentos, essas emoções vão vir no nosso coração. E eu encorajo a vocês a lerem o livro do Augusto Cury. Quem tem caneta e papel, anotem. Porque ele é um ótimo um psicólogo, um ótimo escritor, que ele coloca na prática como você consegue mudar algumas coisas no nosso caráter, nas nossas atitudes, na prática mesmo, é muito bacana. E o nome do livro é Gerenciamento das Emoções. Eu vou falar esse tópico e vou colocar algumas coisas que está escrito nesse livro. O livro é muito mais completo, aqui eu estou fazendo um resumo, mas vai ajudar você, se você quer aprender mais de Deus. Ela está fazendo um live meu, acho, ali, ó. Tudo bem, mano, não tem problema. Todas as aflições que vivemos geram as emoções ruins que eu citei aqui. Elas vão vir no nosso coração. Só que a gente tem a tendência, né, gente,
não estou falando de vocês, tá? Eu estou falando de outra igreja, de outras pessoas, né? Não é de mim. Brincadeira, gente. Todo mundo se inclui nessa, tá? A gente tem a tendência de agir e atuar pela lei do menor esforço. O que é isso, Carol? A gente tem a facilidade de colocar a culpa nos outros. A gente tem a facilidade de reagir de uma maneira instantânea sobre as situações, porque a gente está sofrendo, poxa vida. Pô, estou desempregado. Minha avó morreu. Estou com problemas sérios financeiros, caramba. Acabei de perder um filho, pô. Eu estou mal aqui, essa pessoa vem falar comigo. Pô, não consegui pensar, eu agi pelo impulso. Quem aqui já ouviu isso ou já falou isso? A gente murmura, o nosso problema é o problema maior do mundo. A gente só fala naquele problema. Aqui eu não estou dizendo para você ser falso. Se alguém chegar para você e perguntar, oi, como é que você está? E você não estiver muito bem, você pode falar, olha, não estou muito bem, mas Deus vai me ajudar a melhorar. Eu vou mudar essa situação. Eu vou buscar o Senhor e o Senhor vai me ajudar a ter uma virada nessa história. Amém? Não potencialize o teu problema, gente. Não pega aquele problema que já é grande e torna ele um monstro, um ídolo na sua vida. As pessoas têm a tendência de fazer isso. E daí começa a murmuração, a raiva, o ódio. E vem um monte de pecado por conta do teu vitimismo, por conta do teu problema. A gente começa a invejar aquele irmão que tem aquilo que você ainda não tem. A gente começa a fazer contenda daquilo. A gente começa a pecar deliberadamente por achar que o nosso problema é o problema mais importante, maior, e o nosso umbigo, e o nosso eu. E isso aqui são todos os seres humanos. Nós temos a tendência de entrar para o nosso eu, para o nosso ego, e transformar aquilo num monstro. E aquilo nos engole. E isso nos prejudica. E isso tudo nos afasta de Deus. O nosso egoísmo faz enxergar somente o nosso próprio umbigo. E esquecemos que Deus espera algo melhor de nós. Esquecemos que o mundo clama pela manifestação de Deus na terra. As pessoas, elas estão buscando pessoas otimistas, pessoas com quem se espelhar. Se você é um cristão que está envolto aos teus problemas e só consegue viver e falar nos teus problemas e não fazer mais nada, as pessoas vão olhar para você e não vão ver Jesus. Agora, se você é uma pessoa que está lutando para melhorar, que está sendo otimista diante das aflições, diante dos problemas, todos vão ver Jesus em você e as pessoas vão querer isso. Então, assim, se você está nessa situação agora, pede para Deus te ajudar a ter essa paz que excede todo entendimento. Coloca diante dele, sabe? Para de querer fugir da igreja, para de querer fugir das pessoas, de se isolar. A gente precisa um dos outros para poder melhorar, para poder crescer, para poder sermos pessoas melhores. Sabe? O teu problema é sério, amém. Eu entendo, vamos orar por você, vamos te ajudar a resolver teu problema. Mas, cara, tem muita gente aí que sofre muito mais, que tem problemas muito maiores que os seus, que precisa muito mais da tua ajuda, do teu testemunho, do teu amor. Aqui na igreja a gente tem vários cursos que nos ajudam a sermos pessoas melhores. Acabei de fazer um há pouco tempo, que se chama Mulher Única. Os meninos estão fazendo Homem ao Máximo. É muito legal, porque a gente começa a falar do nosso problema, quando você vê a pessoa está falando do dela, você já está orando por ela, e o teu problema ajudou a pessoa a se curar. E você fala, nossa, a história da outra pessoa curou a outra, tipo, libertou a outra, ajudou a outra a ser uma pessoa melhor. É muito legal isso. Você vê que o mundo é muito além do teu umbigo, que tem muito mais coisa para fazer, né? Qual que é a solução para isso tudo? É a gente começar a ter um pensamento altruísta. O que é altruísta, gente? Altruísta é você pensar no outro. É você parar de achar que o mundo fica girando em volta de você. É se dedicar para o outro. É colocar os interesses do outro acima dos seus. Tem a ver com filantropia, com obras sociais. É quando você vai no asilo e acha que está ajudando ali no asilo, você vê que você é muito abençoado. Que, na verdade, os seus problemas são muito pequenos. São senhores e senhoras abandonados ali. Que os filhos abandonaram ao léu.
que são dependentes do governo, e você olha os teus problemas, você fala, nossa, cara, como eu sou pequeno, como eu sou egoísta. Um monte de gente precisando do nosso amor, precisando da nossa força, precisando da nossa disposição. Você tem problemas? Eu também tenho. Mas o mundo está repleto de problemas lá fora, precisando de você, que está aí, focado no teu problema. Gente, é muito sério isso. A pastora falou um negócio na quarta-feira que Deus já tinha falado comigo de manhã. A gente é uma igreja morna. A gente é uma igreja que não tem vida, porque a gente está preocupado com o nosso eu. A gente coloca a culpa nos líderes porque não tiveram tempo de atender o nosso telefone. A gente julga o outro porque não resolveu o nosso probleminha na hora que a gente precisava. Sendo que tem do nosso lado o nosso irmão passando fome. Sendo que tem a nossa mãe precisando de uma ligação para saber se ela está bem. A gente tem que começar a pensar no outro, mais do que em nós mesmos. Eu não estou apontando vocês, não, porque eu também tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade, mas todos os dias eu me ajoelho diante de Deus e falo, Senhor, me perdoa. Senhor, me limpa, Deus. Porque eu não tenho nada a oferecer para os meus irmãos. Mas o Senhor, que é o meu Deus, que me ajuda a ser uma pessoa melhor todos os dias, me mostra o que o Senhor quer de mim, me mostra onde eu preciso melhorar, me mostra quem eu preciso ajudar. Eu encorajo a você a fazer o mesmo todos os dias, porque aflições, pecados, medos, angústias, todos nós vamos ter. Só que a gente precisa se chegar ao único Deus que é vivo, que fala com a gente. Jesus é o nosso amigo, gente. Ele é o nosso amigo. As pessoas estão morrendo lá fora. As pessoas estão indo no inferno lá fora. O mundo está perdido, é só ligar a TV. E a gente está preocupado com o nosso probleminha. E a gente está preocupado com o nosso umbiguinho lindo. Entendeu? Se isso não incomoda você, amigo, me desculpa, cara. Me desculpa. Mas aqui não é lugar de você ficar. Porque isso tem que incomodar você. Isso precisa estar latente no teu coração. O mundo clama pela manifestação de Deus. E Ele vai usar a sua vida para fazer isso. Ele vai usar a sua vida para amar o próximo, para fazer o bem ao próximo. Quando a pastora falou que vem em mim essa vontade de mudar o mundo, eu tenho essa vontade, sim. Eu tenho, eu sei que o que eu fizer vai ser uma unha, vai ser um grão de areia, mas alguma coisa eu vou fazer. Porque para que eu estou aqui nessa terra? Fala para mim, para que você está aqui? Por que você nasceu? Para comer, para se vestir, para reproduzir, para ter um carro novo e acabou? Tipo, cara, é impossível viver pensando assim. É impossível. Eu te encorajo a pedir para Deus mostrar para você, descortinar as suas visões, para você conseguir enxergar o teu chamado. Cada um aqui tem um chamado específico, tem dons e talentos específicos que Deus quer usar. Ele quer usar a sua vida, mas você precisa tirar o teu olhar dos teus problemas e começar a olhar o problema dos outros. Começar a olhar para o mundo com olhos de Deus. Então, a gente precisa ser o quê, gente? A gente precisa gerenciar essas emoções e pensar antes de reagir. Essa é a lei do maior esforço. É muito difícil, não é fácil. É muito mais fácil você ter uma sensação, uma reação. Uma sensação, uma reação. Mas quando você para pensar a situação, eu parei, olhei e falei, bom, beleza, eu perdi a bebê. Não estou mais grávida. E aí, o que eu vou fazer com isso? Vou desesperar, vou falar que o mundo acabou, não vou mais fazer nada, não quero mais nada... Ou não, peraí, vou orar, vou pedir para Deus, porque sozinha não estou conseguindo, estou triste. Vou pedir ajuda para as pessoas que estão do meu lado, elas vão me ajudar. Calma, preciso pensar, o que eu preciso fazer? Né? Para que Deus quer me ensinar com isso? É difícil pensar, gente. É a lei do maior esforço, é complicado. Você tem que pegar todas aquele turbilhão de emoção que veio para você diante do problema que você está vivendo e gerenciar tudo isso. Não é fácil, mas é possível. Então, a gente precisa pegar todos esses sentimentos, ter uma consciência autocrítica do que está acontecendo. A gente precisa ser otimista, a gente precisa se reinventar, entendeu? Sair da nossa zona de conforto. Isso tudo exige muito esforço. Mas todo mundo consegue. Somos todos inteligentes aqui, amém? Conseguimos pensar, amém? E daí, a gente precisa começar a pensar no outro. Então, vamos dia 24 no asilo, amém?
Vamos tentar bolar um outro projeto social aqui, porque a gente já está cheio de coisas, às vezes a gente não consegue fazer, mas vontade não falta. Você tem uma ideia? Vamos trazer para os pastores, vamos começar a pensar no próximo, vamos montar um outro evangelismo, vamos sair da casinha um pouco, sair do nosso mundinho um pouco, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a gente possa viver o nosso chamado nessa terra. Amém? Bom, resumindo, a gente precisa pensar, ter autocontrole. Então, a conclusão disso tudo é que precisamos ter bom ânimo. Diante de todas as dificuldades, a gente precisa olhar, ter bom ânimo, eu vou ter bom ânimo diante disso. Ser otimista, ser para cima. Deus falou com Josué, é o mesmo que ele fala hoje para vocês. Eu vou ler para vocês o texto, eu não vou nem explicar, porque ele é bem explicadinho. E você vai entender a conclusão disso tudo. Josué 1, 6 ao 9. Só para vocês terem uma ideia, Josué tinha acabado de perder seu mestre Moisés. Ele estava numa situação extremamente complicada, porque ele tinha os próprios líderes do povo contra ele. Ele estava numa situação totalmente perigosa, porque ele tinha que atravessar o Rio Jordão. Ele tinha acabado de perder um monte de gente, um monte de guerra. Ele estava numa situação realmente de aflição. Desculpa, nossos problemas são bem pequenos porque ele estava vivendo ali. Um povo desobediente, um povo rebelde. Estava complicado o negócio. Com medo de morte. E Deus falou isso para ele porque eu tenho certeza que ele estava desanimado. Senão Deus não ia precisar falar isso para ele, não. Deus virou para ele e falou assim... E é o mesmo que ele fala para você. Então, pega essa palavra e coloca no teu coração, porque é uma mensagem de Deus para nós hoje, amém? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer de toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Se você aceitou Jesus no seu coração, você já tem que estar alegre. Você já recebeu a salvação. Isso, só isso, já é motivo para você sair daqui dando cambalhotas de alegria. Dando brados de vitória. Porque você teve a oportunidade de conhecer Jesus. Agora, se você está se sentindo aflito hoje, está se sentindo totalmente engolido por todos os problemas que você está vivendo, eu quero que você abaixe sua cabeça agora e faça uma reflexão de como você tem reagido aos problemas da sua vida. Coloca diante de Deus os teus problemas. Jesus, ele vai abençoar você nesse momento, derramando a paz que excede todo entendimento. Esse é um momento seu e do Senhor. Concentra nele. Coloca diante dele as tuas lutas, as dificuldades que você tem passado. Deus, ele conhece tudo que você está passando. Ele sabe tudo que você passou para chegar até aqui. Ele sabe do teu esforço, das tuas falhas. Ele te ama. A graça dele te alcançou. Você está aqui nessa noite porque ele te escolheu. Ele te ama, ele te ama. Recebe esse amor no teu coração. Coloca as tuas ansiedades e medos nos pés dele nesse momento.
Coloca diante dele as tuas frustrações. Ele sabe que você tem sofrido com isso. Ele sabe que você tem sido injustiçada. Ele conhece as intenções do seu coração. Não desanime. As tuas feridas vão ter poder para curar. Tudo que você está passando agora vai ter um propósito lá na frente e você vai entender. Por mais difícil que seja, você vai entender. Jesus, vem sobre a vida dos meus amigos, vem sobre a minha vida, Deus. Nos ajuda, Deus, a entender os teus propósitos. Nos ajuda a colocar diante do Senhor as nossas angústias, as nossas aflições. Nos ajuda a sermos menos egoístas. Nos ajuda a ter ânimo de fazer a tua vontade, de conhecer-te, Deus. Porque só te conhecendo podemos ser pessoas melhores, Deus. Em nome de Jesus, eu não vou pedir para você vir aqui na frente hoje, porque eu sinto de Deus que o que você tem que fazer amanhã é tomar uma atitude. As palavras proclamadas aqui hoje e as orações que fizemos, que ainda vamos fazer, vão te ajudar a lembrar, a ter bom ânimo. Mas o que precisa ser feito é uma atitude. Você precisa mudar as tuas atitudes. Isso depende só de você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que todos os corações aflitos dessa noite se encham da tua presença e da tua paz. Eu oro para que todos que estão aflitos, desanimados, sem alma, saiam daqui dando brados de alegria. Saiam daqui cheios da tua presença e da tua unção, Pai. Saiam daqui com uma nova perspectiva, com um novo olhar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ainda na presença do Senhor, eu quero fazer uma oração para aqueles que nunca entregaram a vida a Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos o Senhor diante dos homens, Ele passa a nos conhecer, Ele nos confessa diante de Deus. Jesus diz isso. E aquele que nunca fez uma oração de entrega, eu gostaria que você levantasse a sua mão. A luta que vem na nossa mente essa hora é: para que eu preciso fazer isso? Eu não preciso fazer isso, não. Eu pensei isso também. Mas é uma simbologia de entrega. É uma forma de você falar: ei, Jesus, eu estou aqui. Vem me ajudar a caminhar. Vem me ajudar com os meus problemas. Às vezes você já fez essa oração e faz um tempão que você se desviou dos caminhos do Senhor. Ou você gostaria de fazer essa oração mais uma vez porque você está longe de Deus. Levante a sua mão, nós vamos orar juntos agora. Tem pessoas aqui também que não conseguem acreditar nessa coisa de salvação. Falar: eu não vou para o céu, eu não vou ser salvo. Pessoas que ainda não conheceram a graça de Deus, ainda não entenderam a misericórdia do Senhor. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e declara com a nossa boca que Ele é Deus, nós recebemos a salvação. Faça essa oração com a gente nessa noite. Levante a sua mão. Somos todos uma família. Amém. E vamos orar juntos. Se você não levantou a sua mão porque ficou com vergonha ou ficou com medo,
faça essa oração. Somos todos uma família. Vem conversar com a gente depois aqui na direita. A gente conversa com as pessoas que estão com dúvidas, que querem entregar a vida a Jesus, que querem conhecer um pouco mais da nossa igreja. A nossa pastora vai estar ali, o pessoal vai estar ali para te receber. Então, vou dar mais uma oportunidade para quem quiser fazer essa oração. Levante a sua mão, vamos orar juntos. Amém. Vamos todos levantar, a gente vai fazer essa oração em família. Aleluia. Repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Me ajuda, Senhor, a caminhar. Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E me dá a vida eterna. Da vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Que trouxe uma reflexão e um chamamento para ação a partir de amanhã. Eu queria, antes de abençoar, orar por vocês, para a gente ir embora, eu sinto uma vontade muito grande da gente ter um despertamento espiritual maior, sabe? Então, eu estava ali atrás orando, Senhor, como que a gente faz isso? Eu queria, isso não é compulsório, mas é só para o cristão que entende a responsabilidade dele de filho, que a Carol falou hoje, está em Romanos 8. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus.